Essa é a aula 9 do curso Planilha Modelo, que vai estar disponível aí gratuitamente no meu site, completo no YouTube também, né? Mas aqui no meu site você vai conseguir baixar a planilha e baixar todas as aulas caso você tiver interesse. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição aqui pelo meu celular, via WhatsApp, via e-mail. E nessa aula eu vou fazer uma macro para estar formatando a data. Eu vou abrir aqui o Excel, a gente já fez aqui algumas configurações, certo? Só que agora a gente vai abrir aqui um novo módulo. Então vou inserir aqui, ó, botão direito, cliquei ali, escolhi a opção inserir módulo. Vou pressionar o atalho do teclado, a tecla F4, para ele abrir aqui as propriedades. E eu vou alterar o nome desse módulo, eu vou chamar ele de formatar. Então aqui eu vou criar diversas macros relacionadas à formatação. Eu vou escrever aqui a instrução option explicit. Por que eu estou escrevendo isso? Isso aqui é importante você colocar nos seus projetos também, porque em algumas versões do Excel ou em alguns computadores, se você não criar todas as variáveis que você vai utilizar no seu projeto, ele acaba não conseguindo trabalhar, não conseguindo identificar o seu código. Então, você escrevendo option explicit, você está obrigando o seu Excel, o seu depurador, a verificar, a fazer essa verificação. Porque aí, se você levar a sua planilha para um outro computador, você não vai correr esse risco de estar faltando alguma variável, certo? Eu falo isso porque, muitas das vezes, alguns alunos meus me mandam dúvidas e eu peço que eles enviem a planilha para eu dar uma olhada. E assim eu recebo às vezes planilha extensa, muito grande, de muitos códigos, e o meu computador, não sei por qual motivo, ele não aceita. Eu tenho que colocar eu não preciso colocar esse option explicit, né? Eu coloco na criação porque se eu esquecer de alguma variável, ele já me força a criar. Mas aí quando eu recebo essas planilhas, eu tenho que passar executando linha por linha até achar onde está esse erro para eu corrigir ou criar essa variável. Então é importante a gente ter esse cuidado na criação das nossas planilhas, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou inserir um formulário. Esse formulário vai ser apenas para a gente testar. Então eu não vou alterar nome, não vou fazer nada. Aqui dentro eu vou colocar um controle textbox, certo? Então vim aqui, ó, cliquei na caixa de ferramentas. Se você não encontrar por aqui, você pode vir aqui em exibir e localizar aqui a opção caixa de ferramentas. Aqui nós temos aqui, ó, o controle caixa de texto. Clicando aqui, ele vai vir aqui para o nosso formulário. Qual que é a minha necessidade? Eu vou colocar aqui até mais um. Eu vou dar aqui um F5. Quando eu digitar, por exemplo, a data, qualquer data, eu vou digitar aqui 1 de junho. Se eu der um Enter, eu quero que esse controle aqui, o código VBA que eu vou escrever, faça a seguinte formatação. Coloque o dia, coloque a barra para separar, coloque o mês e o ano, ele pega o ano corrente. Como a gente está em 2019, ele vai colocar então 2019. Então ele vai pegar o quê? A data que eu digitei 1/6, que é o mais simples possível, e vai converter para esse formato aqui. Qualquer formato de data que eu digitar. Se eu digitar 1,06 ou se eu digitar 01/6/19, ele vai sempre colocar esse formato aqui, ok? Então vamos lá. Para eu fazer isso, eu vou vir aqui no módulo formatar e vou criar a minha macro chamada de data, ok? Para eu trabalhar com os dados que vão vir de outro local, como no caso, eu quero digitar nesse textbox e quero fazer a formatação. Então aqui dentro do formatar eu vou criar um parâmetro de entrada. O que é um parâmetro de entrada? É uma variável que você coloca dentro da chamada da macro, no caso dentro dos parênteses, e você consegue trabalhar com ela aqui dentro. Então eu vou chamar ela de control, certo? Chamar de controle. E essa variável chamada controle vai ser do tipo control, ou seja, vai ser um controle de formulário. Então eu vou colocar aqui, ó, mostre uma mensagem com a propriedade texto desse controle, certo? Agora aqui dentro do formulário que a gente inseriu só para testar os códigos, vamos fazer assim, ó, eu vou dar 2 cliques. Aqui no evento change, toda vez que você pressionar qualquer coisa, ele vai mostrar. Quer ver? Ó, vamos chamar
lá no módulo formatar a macro data que a gente acabou de criar. Então vamos dar um F5, eu vou digitar o número 1, aqui ele deu que o argumento não é opcional. Por que ele deu isso aqui? Eu vou parar aqui o código. Aqui na função data, eu criei aqui um argumento. O que é um argumento? É uma variável dentro dos parênteses. Eu criei esse argumento. Só que quando eu chamei ela aqui, ó, eu não disse qual é o argumento. O que eu quero passar como argumento? Então, quando você abre parênteses, perceba que ele está te perguntando aqui, ó, o que você deseja que a macro data use aqui como argumento para o argumento controle. Então, eu quero que ela use o textbox 1. Esse tipo de argumento, quando você domina isso daqui, a sua programação ela fica bem mais eficaz, bem mais interessante. Tá? Isso aqui é interessante que existe em quase todas as linguagens de programação, não só aqui no VBA. Então, se você aprender isso aqui, quando você quiser aprender uma nova linguagem, vai ser muito mais fácil para você se aderir ao assunto. Então, vou dar aqui um F5 de novo e vou digitar. Digitei 1, ó, ele mostrou a mensagem com 1. Digitei o 6, mostrou a mensagem. Digitei a barra, tá vendo? Ó, cada vez que eu digito, ele vai mostrando a mensagem com o texto que eu estou digitando ali. Por que ele está fazendo isso? É porque eu mandei ele pegar esse controle e jogar para dentro da macro formatar. Tá vendo aqui, ó? Agora, lá na macro formatar, por enquanto, eu só mandei ele mostrar uma mensagem com o texto que está dentro do argumento controle. Seja qualquer controle que for, não precisa ser só esse. Poderia ser esse, poderia ser o nome de um produto, poderia ser uma data de vencimento, qualquer coisa. Então, vou fazer o seguinte agora. Eu vou verificar primeiro se o controle é igual a vazio. Ó. Se o texto do argumento controle for igual a vazio, então faça exit sub, ou seja, não vai executar mais nada daqui para baixo, ok? Se esse texto for igual a vazio. Então, eu estou escrevendo aqui exit sub para ele encerrar a rotina. Agora, se o texto for diferente de vazio, eu vou fazer uma formatação. Então, vou colocar assim, ó, o controle na propriedade texto vai ser igual a vba.format. Se você já usa esse format e você não tem hábito de utilizar VBA. É importante você passar a utilizar isso aqui, porque tem muitas versões do Excel que se você não colocar VBA. Ele não reconhece esse método format, ok? Então, colocando VBA. Você já vai garantir que vai funcionar em qualquer computador que você levar a sua planilha, tá bom? Então, coloquei aqui o VBA format, eu preciso colocar, quando eu abro parênteses, ele me dá aqui uma lista de informações, ó, são todos argumentos, igual eu criei aqui, ó, controle as control, esse format tem vários parâmetros. Essa expressão é o texto que você quer formatar. Então, eu quero formatar o texto que já está digitado dentro do controle. Então, vou colocar aqui, ó, controle.texto. Quando você digita vírgula, ele pula aqui, ó, para o próximo parâmetro, que é o formato. Todos esses parâmetros que estão entre colchetes, você não é obrigado a informar ele, tá? Ele é um parâmetro opcional. A gente vai fazer isso também ao longo desse curso. Então, aqui eu vou dizer que eu quero o formato dia, 2D, barra, mês, barra, ano. E aqui eu fecho aspas, fecho parênteses. O que eu fiz aqui? Eu disse que eu quero que você formate para mim em 2 dias, D seria day, então se eu digitar 1, ele vai colocar 01. Eu quero que você formate para mim também em 2 meses, que no caso é monte, 2 meses não, 2 caracteres para o mês. Se eu digitar 1, ele vai automaticamente colocar 01. E eu quero que você formate para mim o ano em 4 dígitos. Tá vendo aqui, ó? A palavra year. Então, são palavras inglesas. Day, dia, month, mês, year, ano. E aqui, se eu colocar, por exemplo, 19, ele vai colocar 4 caracteres. Ok? E o separador, eu mandei ele colocar a barra. Qualquer caractere que você colocar aqui, ele vai formatar, vai exibir no local que você desejar. Ok? Agora, o que eu estou fazendo, então? Eu estou dizendo, faça a formatação da data
com o mesmo valor que está nesse controle e jogue esse valor já formatado de novo aqui para dentro. Então, vou fazer o seguinte agora. Dentro aqui do formulário, nesse botão, nesse controle, você não pode executar ele no evento change. Olha só o que vai acontecer. Você digitou uma data, ó, ele já formata ela para uma data qualquer. Ó. Mesmo que essa data não exista, você digitou um número, ele já faz uma formatação para essa data. Só que eu não quero isso. Eu quero digitar a data normalmente. Ó. Eu quero digitar assim, por exemplo, 5 de junho. Quando eu der um Enter, aí sim eu quero que ele faça essa formatação. Então, para isso, existe aqui um comando, um evento, né, chamado de after update. Essa palavrazinha after update significa o seguinte, ó, after significa após ou depois, né? E update significa atualizar. Então, depois de atualizar o valor do controle, eu quero que ele execute essa ação aqui. Então, vamos lá, vou dar um F5. Eu vou digitar 5 do 6. Quando eu der um Enter, ou quando eu der um Tab, ou quando eu clicar aqui, ó, aí ele coloca, ó, 5 de 6 de 2019. Só que tem um porém. Se eu digitar aqui uma data que não é uma data válida e sair, ó, ele vai dar um erro, estouro. Deixa eu parar aqui o código. Vou executar de novo. Se eu digitar uma data, por exemplo, que tiver um texto, olha só, ele não faz a formatação. Só que isso não é interessante. Por quê? Se por acaso eu digitar uma data errada, eu quero que ele diga para mim, olha, essa data não é válida e eu quero que ele limpa o controle, porque isso pode causar erro no meu banco de dados, no meu sistema, ok? Então, vou fazer o seguinte, antes de fazer a formatação, eu vou verificar se a data que foi informada lá dentro é uma data verdadeira. Então, eu vou colocar assim, ó, se, aí eu vou pegar o VBA, e dentro eu tenho o comando isDate. Esse comando ele serve para quê? Ele vai pegar um texto e vai verificar se esse texto é uma data válida ou não. Então, qual é o texto que você quer verificar se é uma data válida? É o texto que está sendo digitado lá no controle, seja ele qualquer controle. A gente vai passar como argumento. Se for igual a verdadeiro, então eu faço então a minha formatação, certo? Agora, caso contrário, eu vou limpar o controle, então eu coloco assim, ó, controle.texto é igual a vazio, certo? E depois eu quero mostrar um erro, então eu vou colocar assim, ó, mostre uma mensagem de erro dizendo data inválida. Pronto, dessa forma aqui. Eu não sei se eu vou conseguir jogar o foco da digitação para dentro do controle, mas vamos tentar. Controle.setFocus. Vai devolver o foco da digitação para dentro desse controle. Aí o que acontece? Olha só o que a gente está fazendo. Eu estou verificando se a data é uma data válida. Se ela for, então eu só vou fazer a formatação. Agora, caso contrário, primeiro eu limpo o controle para garantir que se esse campo for um campo obrigatório, o usuário não consegue salvar sem informar uma data correta, ok? Depois eu vou mostrar a mensagem para o usuário saber que aquela data que ele informou não é uma data aceita pelo sistema. E depois eu vou jogar o foco da digitação de novo lá para dentro. Isso aqui costuma não funcionar, mas a gente vai tentar se vai funcionar agora. Vou dar um Ctrl B para salvar. Vou lá no nosso formulário que a gente está testando. Vou dar um F5 e vou digitar aqui uma data válida primeiro, ó, 1 de maio, beleza. Mas se eu digitei aqui 1 e esbarrei 2 vezes na barra, olha só, data inválida, só que ele não voltou o foco para cá, lembra? Ó? Então esse setFocus ele não vai funcionar, ok? Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer mais. Se eu digitei uma letra, dei um Enter, data inválida. Se eu digitar um valor, igual eu digitei lá um valor alto, vamos ver se ele vai dar estouro. Ó, não deu, data inválida. Então agora a gente já tem a formatação que vai garantir que só vai ser aceito nesse campo datas válidas. E se você tiver outros campos, por exemplo, nesse daqui também, você quer a data, agora vai ficar muito mais fácil. Basta a gente dar 2 cliques nele, alterar aqui para after update e chamar a função, a macro, né, formatar a data, só que agora a gente passa o TXBox2 como parâmetro. Então, se eu der aqui um F5, ó, eu vou digitar aqui 5/8, ele formata. Se eu digitar uma data errada, ele dá a data inválida e não aceita formatação. Então, a partir de agora, todo o campo do nosso sistema que a gente for colocar data,
nós vamos usar essa função para estar fazendo essa verificação para a gente. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar. Se tiver aí alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Se você estiver assistindo a aula no meu site, você vai poder estar baixando a planilha completa, baixando todas as aulas desse curso. Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.